O ser de esquerda, hoje, no Brasil, é o que exatamente? É ser contra o Bolsonaro? Não, é você defender, por exemplo, o Lula ou achar aceitável que o Lula seja o líder da maior quadrilha que nós já tivemos condenada nesse país por roubo, com números todos eles apurados e condenados, e achar isso aceitável, e o Bolsonaro absolutamente impossível. Ou os dois são inaceitáveis, ou um só te torna de um lado. Não, mas, peraí, vamos colocar cada coisa na sua caixa, pra gente não cometer o equívoco de levar a nossa conversa para um lugar onde as pessoas vão gerar o que a gente está tentando evitar. Sim, não estou querendo radicalizar, o que eu estou tentando entender é o seguinte, por que isso aqui fica permitido e esse não. Não é ideológico? Não, o Bolsonaro é uma pessoa de extrema direita, que é uma pessoa que apoia, inclusive, tem como ídolo um torturador, que tem, em 64, no golpe de 64 e no regime militar, uma simpatia. Se ele pudesse implementar um regime desse, ele implementaria. Se ele pudesse torturar as pessoas que discordam dele, ele torturaria. Se ele pudesse fazer isso, ele faria. Ele é o Ustra, comandante Ustra, que ele fala tanto, fazia isso. As pessoas estavam ali, de alguma maneira, artistas foram torturados, pessoas foram torturadas, estudantes, líderes foram torturados, que não tinha nada a ver com o comunismo, que o Bolsonaro pudesse torturar as pessoas que discordam dele? Se ele pudesse implementar um regime ditatorial, onde tivesse poder para colocar isso em prática, eu não tenho a menor dúvida, porque quando você exalta um torturador, é porque você se identifica com ele. Sim, mas é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Então, o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, o Bolsonaro é uma pessoa que não era nem para ser debate, porque ele é um desqualificado, ele não tem absolutamente nenhuma condição de gerir nem o condomínio dele, quanto mais um país complexo como o Brasil. Ele foi eleito por causa do ódio ao PT. Aí vamos para o lado do Lula. Aí o Lula, o PT é um partido que, sem dúvida nenhuma, é um partido que se envolveu, como o PSDB se envolveu, como o PMDB se envolveu, como o PP se envolveu, como a grande maioria dos partidos do Brasil se envolveram em corrupção, em esquemas de corrupção. Isso aí não tem a menor dúvida. Agora, eu não posso acusar uma pessoa, como você está dizendo, o Lula é o maior chefe de quadrilha. Não, eu falei que o Lula é o líder da maior... o líder, porque exato. A quadrilha do PT, o PT está condenado por formação de quadrilha. Eu acho que tem outras pessoas ali dentro do PT... Já disse, sem dúvida. São pessoas que mas têm mais... ele está ali como representante moral. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, é que nós só podemos fazer uma afirmação dessa quando... Aí a gente tem que usar, da mesma maneira que eu não posso fazer nenhum tipo de acusação ao Bolsonaro de corrupção, embora tenha várias evidências... Mas de genocídio e fascismo... Não, o genocídio que está sendo discutido, né, dentro da questão da pandemia é uma questão que está sendo colocada diante de um extermínio que a gente teve da nossa sociedade, né, de milhares de pessoas que morreram por causa de negacionismo, por causa de uma conduta totalmente inadequada diante de uma pandemia que é uma coisa séria. Concorda comigo? Concordo. Que não é a forma mais adequada de se lidar. Eu concordo com você, acho que o Bolsonaro foi bem mal na pandemia, concordo com você, então, mas eu não relativizo, por exemplo, eu acho que quando o PT desvia não sei quantos bilhões da saúde... Não, eu não estou relativizando, não. Não, eu estou dizendo por mim. Eu acho que ele é tão ou mais genocida do que um cara que fala uma bobagem e as pessoas podem se influenciar ou não. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque são várias coisas diferentes. O Lula é uma coisa, o PT é uma estrutura, o Lula é uma parte dessa estrutura, o Bolsonaro é uma parte de uma outra estrutura, né? E, enfim, o Exército é a mesma coisa que eu colocar a culpa no Exército, por exemplo. Não, você não pode, por não gostar do Bolsonaro, bater nos militares. O Exército é uma parte do Exército que comungou com o Bolsonaro. E o PT é uma estrutura partidária que, assim como o PSDB e outros partidos, ela foi para o poder e, nesse período em que esteve no poder, foi investigada. E, nesse período que foi investigada, se descobriram uma série de questões que foram ali, que estão ali comprovadas, de fato. Eu não estou aqui querendo passar pano para ninguém. Quando eu falo do Lula, eu não posso julgá-lo diante do que está acontecendo, porque a justiça ainda está fazendo esse procedimento. Mas por que você pode com o Bolsonaro, então? Eu não estou julgando o Bolsonaro. Porra, fascismo e genocídio? Não, peraí, fascismo é uma atitude. Eu não estou falando que fascismo é você roubar. Genocídio é crime. Genocídio, ele está sendo colocado como genocida, já foi retirado, inclusive, da CPI, esse termo, porque tem uma forma de se colocar o genocídio dentro dos tribunais internacionais que eles não conseguiriam encaixar o Bolsonaro ali dentro, porque geraria uma série de outras demandas que geram, né, quando você vai fazer esse julgamento, para poder colocá-lo como tal. Só que se você for avaliar, por exemplo, o número de vidas perdidas de indígenas, por exemplo, que você está falando de uma etnia, vamos dizer assim, né, para você enquadrar como genocídio, você tem um desastre no Brasil.